Capítulo 21. A partir daquele momento, não houve sequer um dia em que Pencroff não fosse visitar o que chamava seriamente de seu trigal. E ai dos insetos que nele se aventurassem! Não deviam contar com qualquer misericórdia. No fim do mês de junho, após chuvas intermináveis, o tempo esfriou definitivamente. No dia 29, um termômetro Fahrenheit teria certamente marcado menos 20 graus acima de zero, 67 graus Celsius. O dia seguinte, 30 de junho, dia que corresponde ao 31 de dezembro do ano boreal, era uma sexta-feira. A observação de Nab, segundo a qual o ano terminava com um dia funesto, Pencroff respondeu que o próximo, consequentemente, ia começar com um auspicioso, o que era preferível. Em todo caso, começou com um frio bastante intenso. Blocos de gelo acumularam-se na foz do Mercy e o lago não demorou a solidificar-se em toda a sua extensão. Em diversas ocasiões, viram-se obrigados a renovar o estoque de lenha. Pencroff não esperara o rio congelar para carregar enormes balsas de lenha à sua destinação. A correnteza era um motor incansável, e foi usada para transportar a lenha boiando até o momento em que o frio veio estagná-la. Ao combustível tão abundantemente fornecido pela floresta, juntaram também várias carroças de carvão, que tiveram de ir buscar nos contrafortes do Monte Franklin. O aquecimento propiciado pelo carvão vegetal revelou-se capital no dia 4 de julho, quando a temperatura caiu a 8 graus Fahrenheit, menos 13 graus Celsius. Uma segunda lareira foi instalada na sala de jantar e, ali, os colonos trabalhavam em conjunto. Durante esse período de frio, Cyrus Smith constatou, satisfeito, a utilidade de ter desviado até Granite House um pequeno canal com água do Lago Grant. Captada abaixo da superfície congelada, descendo em seguida pelo antigo escoadouro, ela conservava liquidez e desembocava em um reservatório interno, escavado num canto da despensa e cujo excedente vazava pelo poço até o mar. Com o tempo extremamente seco, os colonos, superpondo o máximo de peças de roupa possível, resolveram dedicar um dia à exploração da parte sudoeste da ilha, compreendida entre o Mercy e o Cabo da Garra. Era uma área vasta e pantanosa, excelente terreno para caçadas, pois era o paraíso das aves aquáticas. Seriam aproximadamente 15 quilômetros de ida e 15 de volta, logo o dia seria bem empregado. Como se tratava da exploração de uma parte desconhecida da ilha, toda a colônia participou. Portanto, às 6 horas da manhã do dia 5 de julho, junto com o nascer do sol, Cyrus Smith, Gideon Spilett, Harbert, Nab e Pencroff, armados com porretes, armadilhas para pássaros e arcos e flechas e carregando víveres suficientes, deixaram Granite House, precedidos de Top, que abria a marcha, saltitante. Optaram pelo trajeto mais curto, e o mais curto foi atravessar o rio Mercy sobre os blocos de gelo que então o obstruíam. Entretanto, observou sensatamente o repórter, isso não pode substituir uma ponte séria. A construção de uma ponte séria já constava da lista de obras futuras. Era a primeira vez que os colonos pisavam a margem direita do Mercy e se aventuravam em meio àquelas grandes e soberbas coníferas, no momento cobertas de neve. Não tinham percorrido 1 quilômetro quando, de uma touceira fechada, saiu uma família inteira de quadrúpedes, que haviam elegido o local como domicílio e cuja fuga foi provocada pelos latidos de Top. Ei, acho que eram raposas! Exclamou Harbert, quando viu o grupo debandar o mais depressa que podia. Eram raposas, com efeito, mais raposas de grande porte, que emitiam uma espécie de ladrido, com os quais o próprio Top pareceu se assustar, pois interrompeu sua perseguição, dando tempo para que os rápidos animais escapassem. O cão tinha motivos para se assustar, uma vez que não sabia história natural. No entanto, pelos regougos que emitiram, aquelas raposas de pelagem parda sem ter caudas negras que terminavam num pompom branco haviam denunciado sua origem. Sem hesitar, Harbert chamou-as então pelo seu verdadeiro nome, zorros. Esses zorros são comuns no Chile, nas Malvinas e em todas as regiões da América atravessadas pelos paralelos 30 e 40. Harbert lamentou muito que Top não tivesse apanhado um daqueles carnívoros. São comestíveis? Perguntou Pencroff, com seu ponto de vista bastante original sobre os representantes da fauna da ilha. Não, respondeu Harbert, mas os zoólogos ainda não concluíram se a pupila dessas raposas é diurna ou noturna, não sabendo se devem classificá-las no gênero dos canídeos propriamente dito. Cyrus Smith não pôde abster-se de sorrir ao ouvir a reflexão do rapaz, sempre abalizada.
Quanto ao marujo, a partir do momento em que aquelas raposas não podiam ser classificadas no gênero comestível, votou-lhes total desprezo. De toda forma, advertiu que seria bom tomarem algumas precauções contra a provável visita daqueles saqueadores de 4 patas ao futuro terreiro de aves de Granite House. O que ninguém contestou. Deixando para trás a ponta do destroço, os colonos depararam com uma praia comprida, banhada pelo vasto mar. Eram 8 da manhã. O céu estava cristalino, como acontece sob frios intensos e prolongados. Cyrus Smith e seus companheiros, no entanto, aquecidos pelo estirão, não sentiam a temperatura. A propósito, não ventava, circunstância que torna infinitamente mais toleráveis as fortes quedas de temperatura. Um sol resplandecente, porém sem ação calorífica, emergia então do oceano, equilibrando seu imenso disco no horizonte. O mar formava um espelho tranquilo e azul, como o de um golfo mediterrâneo quando o céu está límpido. O Cabo da Garra, com sua curva que lembrava um yatagã, adelgaçava-se a aproximadamente 7 quilômetros a sudeste. À esquerda, a orla do pântano terminava bruscamente numa pequena ponta, que os raios solares desenhavam então com uma risca de fogo. Aquela parte da Baía da União, totalmente exposta ao alto mar e sem um banco de areia que a protegesse, era o último lugar para navios, impelidos pelos ventos que sopravam do leste, procurarem abrigo. Pela tranquilidade do mar, cujas águas não eram perturbadas por nenhuma saliência marinha, por sua cor uniforme, sem nenhuma mancha amarelada, pela ausência de qualquer tipo de recife, enfim, percebia-se que ali o litoral era acidentado e o oceano encobria profundos abismos. Atrás, a oeste, alinhavam-se, porém a uma distância de 7 quilômetros, os primeiros renques de árvores das florestas do faroeste. Pareciam estar, por assim dizer, na costa desolada de alguma ilha das regiões antárticas que os blocos de gelo houvessem invadido. Foi naquele lugar que os colonos resolveram parar para o almoço. Acenderam uma fogueira de arbustos e sargaços secos e Nab preparou uma refeição de carnes frias, temperadas com algumas xícaras de chá de oswego. Enquanto comiam, faziam suas observações. Contrastando com toda a região ocidental, aquela parte da ilha Lincoln era totalmente estéril. O que levou o repórter a refletir que, se o acaso os houvesse lançado naquela praia, eles teriam tido uma ideia deplorável de seu futuro domínio. Acho inclusive que não teríamos conseguido alcançá-la, respondeu o engenheiro, pois o mar aqui é profundo e não nos ofereceria um rochedo como apoio. Defronte a Granite House, pelo menos, havia bancos de areia e um recife, o que multiplicava as probabilidades de salvação. Aqui, nada senão abismo. É muito singular, observou Gédéon Spilett, o fato de essa ilha, relativamente pequena, apresentar um solo tão diversificado. Pela lógica, essa diversidade aparente é característica de continentes com certa extensão. É como se a parte ocidental da ilha Lincoln, tão rica e fértil, fosse banhada pelas águas quentes do Golfo do México e suas praias do norte e do sudeste se localizassem numa espécie de mar ártico. Tem razão, meu caro Spilett, concordou Cyrus Smith, vejo as coisas da mesma maneira. Essa ilha, tanto em sua forma como em sua natureza, é estranha. É como uma compilação de todas as características típicas de um continente, aliás não me admiraria que tivesse sido um continente em outros tempos. O quê? Um continente no meio do Pacífico? Exclamou Pencroff. Por que não? Retrucou Cyrus Smith. Quem diz que outrora a Austrália e a Nova Irlanda, 54 tudo o que os geógrafos ingleses chamam de Australásia, reunidas aos arquipélagos do Pacífico, não teriam formado uma sexta parte do mundo, tão importante quanto a Europa ou a Ásia, quanto a África ou as duas Américas? Não descarto a possibilidade de todas as ilhas emersas nesse vasto oceano serem os pontos culminantes de um continente agora engolido, mas que dominava as águas nas eras pré-históricas. Como foi a Atlântida em outros tempos, sugeriu Harbert. Exatamente, meu filho, se é que ela existiu um dia. E a ilha Lincoln teria feito parte desse continente? Indagou Pencroff. É bem provável, respondeu Cyrus Smith, o que explicaria a diversidade de espécimes que vemos em sua superfície. E o número considerável de animais que ainda habitam, acrescentou Harbert. Justamente, aqueceu o engenheiro, e com isso você dá um novo argumento em apoio à minha tese. Pelo que vimos até agora, é grande o contingente de animais na ilha, e, o mais bizarro, das mais variadas espécies. Há uma razão para isso e, para mim,
é que a ilha Lincoln deve ter feito parte de algum vasto continente que afundou gradualmente nas águas do Pacífico. Quer dizer que um belo dia, duvidou Pencroff, que não parecia nada convencido, o que resta desse antigo continente pode vir a desaparecer e não haver mais nada entre a América e a Ásia. Não, declarou Cyrus Smith, pois surgirão novos continentes, que bilhões de animálculos trabalham para construir neste momento. E que pedreiros são esses? Perguntou Pencroff. Os infusórios do coral, respondeu Cyrus Smith. Foram eles que fabricaram, mediante um trabalho contínuo, a ilha Clermont-Tonnerre, os atóis e muitas outras ilhas de corais espalhadas pelo Oceano Pacífico. São necessários 47 milhões desses parasitas para pesar um grão, e, não obstante, com os sais marinhos que eles absorvem, com os elementos sólidos da água que eles assimilam, esses animálculos produzem calcário, o qual forma enormes substruções submarinas, cuja resistência e solidez igualam-se à do granito. Antigamente, nas primeiras eras da criação, a natureza, empregando fogo, produziu terras por levantamento. Agora, ela encarrega animais microscópicos de substituir esses agentes, cuja força dinâmica, no interior do globo, evidentemente diminuiu. Prova disso, o grande número de vulcões atualmente extintos na superfície da Terra. E acredito piamente que, com o transcorrer dos séculos e com a ajuda de infusórios, o Pacífico venha a se transformar um dia num vasto continente, que novas gerações habitarão e civilizarão por sua vez. Bota tempo nisso, observou Pencroff. A natureza tem o tempo a seu favor, replicou o engenheiro. Mas para que novos continentes? Quis saber Harbert. Parece-me que a extensão atual das regiões habitáveis é suficiente para a humanidade. Ora, a natureza não faz nada à toa. Nada à toa, com efeito, admitiu o engenheiro, mas eis como seria possível explicar a necessidade futura de novos continentes, e precisamente nesta zona tropical ocupada pelas ilhas coralígenas. É uma hipótese que julgo plausível. Estamos escutando, Sr. Cyrus, disse Harbert. Eis o que penso, os cientistas geralmente admitem que um dia nosso globo há de acabar, ou melhor, que o intenso resfriamento que ele sofrerá extinguirá toda a vida animal e vegetal. No que eles não concordam é quanto à causa desse resfriamento. Uns pensam que resultará da queda de temperatura do Sol, daqui a milhões de anos, outros, da extinção gradual do fogo interior de nosso globo, que tem sobre ele uma influência mais acentuada do que geralmente se supõe. De minha parte, inclino-me por esta última hipótese, baseando-me no fato de que a Lua é manifestamente um astro que esfriou, deixando de ser habitável, embora o Sol continue a despejar a mesma quantidade de calor em sua superfície. Ora, se a Lua esfriou, foi porque o fogo interior, ao qual, assim como todos os astros do mundo estelar, ela deveu sua origem, se extinguiu completamente. Enfim, seja qual for a causa disso, nosso globo um dia esfriará, mas esse esfriamento se dará gradativamente. O que acontecerá então? As zonas temperadas, numa época mais ou menos distante, serão tão habitáveis como hoje são as regiões polares. Isso fará com que as populações de humanos, assim como os conglomerados de animais, refluam para as latitudes mais diretamente expostas à influência solar. Será uma migração maciça. A Europa, a Ásia Central e a América do Norte serão pouco a pouco abandonadas, assim como as partes baixas da América do Sul. A vegetação seguirá a migração humana. A flora recuará na direção do Equador, junto com a fauna. As partes centrais da América do Sul e da África se tornarão os continentes mais habitados. Os lapões e samoyedos 5 encontrarão as mesmas condições climáticas do Oceano Polar nas praias do Mediterrâneo. Quem nos diz que, por essa época, as regiões equatoriais não serão demasiado pequenas para abrigar a humanidade terrestre e alimentá-la? Logo, por que a previdente natureza, a fim de oferecer refúgio a toda a migração vegetal e animal, não lançaria, desde agora, sob o Equador, as bases de um novo continente e encarregaria os infusórios de construí-lo? Refleti muito a respeito de todas essas coisas, amigos, e creio seriamente que um dia o aspecto de nosso globo se verá completamente transformado, que, em consequência da eclosão de novos continentes, os mares cobrirão os antigos, e nos séculos futuros, colombos irão descobrir as ilhas do Chimborazo, do Himalaia ou do Monte Blanc, resquícios de uma América, uma Ásia e uma Europa submersas. No fim, esses novos continentes se tornarão igualmente inabitáveis, o calor arrefecerá como o calor de um corpo que a alma acaba de abandonar e a vida desaparecerá do globo, quando não definitiva, pelo menos momentaneamente.
Talvez, então, nosso esferoide venha descansar, a se refazer na morte, para um dia ressuscitar em condições superiores. Mas tudo isso, amigos, é segredo exclusivo do autor de todas as coisas, e a propósito do trabalho dos infusórios, deixei-me arrastar um pouco longe talvez, escrutando os segredos do futuro. Para mim, caro Cyrus, opinou Gedeon Spiller, essas teorias são profecias que um dia virão a se realizar. É segredo de Deus, repetiu o engenheiro. Tudo isso é muito bonito, interveio então Pencroff, que escutara atentamente, mas agora me responda, Sr. Cyrus, a ilha Lincoln também foi construída pelos seus infusórios? Não, me explicou Cyrus Smith, ela é de origem exclusivamente vulcânica. Então um dia desaparecerá? É provável. Espero já ter zarpado daqui. Não estaremos mais aqui, fique tranquilo, Pencroff, uma vez que não nos apetece morrer aqui e que um dia daremos um jeito de nos safar. Enquanto isso, concluiu Gedeon Spiller, vamos nos instalar aqui como se fosse para a vida inteira. Nunca se deve fazer nada pela metade. Assim terminaram a conversa e o almoço. A exploração foi reiniciada, e os colonos chegaram ao local que fazia limite com a região pantanosa. Era realmente um pântano, cuja extensão, até aquela costa abaulada que rematava a ilha sudeste, media em torno de 30 km². O solo era composto de um lodo argilo-silicatado, misturado a diversos fósseis vegetais, sendo composto por algas, juncos, ceibas, bunhos, e em certas áreas, por um espesso manto de relva. Alguns tanques congelados rebrilhavam aqui e ali sob os raios solares. Nem as chuvas, nem qualquer rio, transbordado por uma enxurrada, poderiam ter formado aquelas reservas d'água. A conclusão natural era que o pântano era alimentado pelas infiltrações do solo, o que viria a se confirmar. Não descartaram a hipótese de aquele ar, nos períodos de calor, impregnar-se dos miasmas causadores do paludismo. Pairando acima das plantas aquáticas, rente às águas estagnadas, esvoaçava um mundo de aves. Caçadores pantaneiros profissionais não desperdiçariam um tiro de fuzil. Patos selvagens, arrebios, piadeiras e narcejas viviam ali aos bandos, e pouco ariscos, permitiam facilmente a aproximação. As aves posicionavam-se em fileiras tão cerradas que um tiro de espingarda de chumbinho por certo derrubaria uma dúzia delas. Limitaram-se, portanto, a algumas flechadas. O resultado foi menos espetaculoso, mas a flecha sorrateira tem a vantagem de não assustar as aves, que teriam se espavorido ante a detonação de uma arma de fogo. Os caçadores contentaram-se então, daquela vez, com uma dúzia de patos cujas características eram o corpo branco cintado por uma faixa cor de canela, a cabeça verde, a asa negra, branca e russa e o bico achatado, os quais Arbef identificou como tadornas. Top demonstrou toda a sua destreza ao recolher as aves, por cujo nome designaram aquela zona pantanosa da ilha. Ora, os colonos dispunham ali de uma abundante reserva de caça aquática. Explorando-a apropriadamente em seu devido tempo, era grande a probabilidade de capturarem alguns espécimes, se não domesticáveis, ao menos passíveis de se adaptar às cercanias do lago, o que as deixaria mais ao alcance dos consumidores. Por volta das 5 da tarde, o grupo tomou o caminho de volta para casa, atravessando o pântano das Tadornas, Tadorns Fens, e novamente o Mercy pela ponte de gelo. Às 8 da noite, todos estavam de volta a Granite House.